Fala galera, hoje nós vamos pegar e trabalhar um pouquinho sobre controle de estoque. Como podemos gerenciar isso? Vamos lá? Dentro do controle de estoque, um item extremamente importante para nós gerir é o item de acuracidade. O item de acuracidade, ele nada mais é do que o grau de ausência de erro ou grau de conformidade como padrão. Tem alguns autores que também dizem que é o grau de acerto entre a quantidade prevista e realmente aquela que está efetiva, que é a conformidade dos dados de registro com os dados físicos. O que vem ser trabalhado quanto a isso? Quando nós passamos pelo processo de inventário da empresa, que nós chegamos realmente a um número real do que tem no físico e comparamos ele com um número sistêmico, isso traz para nós uma informação extremamente importante. Por que eu digo isso para você, que ela é importante? Muitas pessoas acreditam que o inventário ele tem apenas como a finalidade de corrigir esses erros que nós temos de estoque. Então, se eu tenho 100 itens no físico e tenho 110 no sistema, quando eu pego e faço o inventário, eu vou fazer essa correção de números. A questão é, o que eu faço com as informações que eu tenho a partir deste momento? É isso que eu quero que você observe e isso que eu quero que você comece a controlar daqui em diante. Quando eu falo de informações extremamente preciosas, eu estou falando que os dados fornecidos dentro do inventário, ele me possibilita fazer todo o controle dali para frente com o sistema de acuracidade. É óbvio que eu tenho que trabalhar isso dentro de 3 etapas. Sendo a etapa número 1, a identificação das causas que geram erro no estoque. Então, por que os itens físicos não condiz com a quantidade que nós temos no sistema? Porque eu tenho essa divergência de informações. E aí eu preciso pegar e começar a fazer essa busca. Seja por percas, avarias ou outros itens sucessivamente, eu tenho que encontrar o porquê que acontece isso. É óbvio que eu tenho que olhar item a item, então eu tenho que fazer uma seleção de contagem. Eu tenho que identificar o porquê eu tenho essas causas e esses erros. E eu tenho que pegar e ver o processo como ele está fazendo. Para tudo isso aconteça com sucesso, eu tenho que treinar toda a minha operação. Passo para a próxima etapa e implemento um inventário rotativo, onde nós vamos trabalhar com inúmeras informações sendo vistas a todo momento. Eu tenho que definir um método para que isso aconteça, sendo por item ou por endereços. Tenho que definir a temporariedade dessa contagem em prol de eu saber exatamente de quanto em quanto tempo eu estou controlando esses itens. Eu tenho que definir meu time de contagem, então quem realmente são as pessoas que estão inventariando. E definir os métodos de ajustes e auditoria que vai acontecer no meio desse percurso. A inventariação por amostragem, que nós vamos trabalhar na 3ª etapa, depois disso eu consigo selecionar a pequenas amostras e assim dizer o quanto realmente o estoque está correto ou não e definir as tolerâncias existentes. Eu posso planejar e realizar o inventário amostral e validar o procedimento de inventário rotativo. O que eu venho trazer com isso? Quando nós pegamos e temos uma informação via sistema de realmente quantos itens tem lá no meu estoque, eu não estou lá próximo para fazer a contagem, ou eu não tenho a condição de fazer isso naquele momento. Eu, com o item de acuracidade, a porcentagem que ela gera para mim, eu posso dizer exatamente ou aproximadamente quantos itens eu tenho lá arquivado. Essa acuracidade, ela pode ser realizada de 2 formas. Eu divido o número de itens corretos, realizado no inventário, pelo número total de itens, que é o que realmente deveria ter, que é o número de sistema que está mostrando lá para nós. Ou eu posso fazer por valores também. Então eu divido o valor de itens corretos por o valor total de itens. Sempre lembrando que para que esse processo tenha sucesso, é necessário fazer o inventário. E eu trabalhar com essas informações. Quando eu tenho todos esses pontos que são trabalhados e eu consigo realmente analisar item a item ou produto a produto, SKU a SKU, que realmente eu tenho dentro do meu estabelecimento. É importantíssimo eu determinar a relação entre os números ou os valores de itens corretos e a quantidade ou valor de itens apurados no inventário.
Esses valores eles servem de controle para que nós sabemos de longe qual a veracidade existente dentro do meu estoque e o quanto eu posso acreditar nele ou não. Para que eu não corra o risco de chegar lá no departamento comercial e a hora que o vendedor pegar e vender um determinado item e chega para nós fazermos a separação deste item, eu não fale assim, ó, nossa, não tem este item aqui. Mas aí o vendedor pode até falar, mas está constando isso para mim via sistema. Como você não tem aí? É porque eu não tenho um controle de o quanto eu acredito ou deixo de acreditar nesse estoque. Então é extremamente importante eu saber dessa veracidade, o quanto realmente eu posso acreditar. A partir do momento que eu tenho a informação de o quanto acredito ou não acredito, o quanto eu posso realmente negociar ou negociar, ou o quanto de porcentagem eu tenho de um item e o controle de um item, e aí eu digo para vocês, além de trabalhar com o departamento comercial, trazendo isso internamente para a logística, o que essa informação pode trazer para nós? Eu posso dizer o seguinte, um item tem a curacidade de 80%, enquanto o outro tem de 90%. O porquê este item ele é melhor controlado do que outro? O que eu tenho de vantagem nesse quanto aquele? E caso for pessoas, eu inverto pessoas. E dentro dessa inversão eu posso falar assim, ó, vamos analisar se o problema está no item ou o problema está em quem está controlando isso. Dentro desse modelo, eu consigo pegar e trazer isto para esse controle de estoque, para realmente gerenciar toda a minha cadeia que vai vir por frente. Quando eu falo de gerenciar a cadeia, e aí eu estou ligando o departamento logístico entre os demais departamentos a serem trabalhados, eu parto para o giro de estoque. O que vem a ser o giro de estoque? Ou por que eu preciso entender sobre isso? O giro de estoque, ele é quantas vezes eu precisei trocar o meu estoque dentro de determinado período. Pensem assim, vamos pegar um ano, e aí definimos o ano como 360 dias, por conta dos dias contábeis que nele contém, e aí eu pego e começo a definir as métricas. Então, dentro de um ano, quantas vezes esse estoque girou dentro de determinado período? Vou exemplificar para vocês. Imagina que nós tenhamos 1.860.500 saídas de itens registradas durante um ano todo. E o nosso estoque médio a ser controlado, a nossa média de estoque, é de 96.120 itens. Qual que é a fórmula que eu vou fazer? Eu vou apenas dividir esse 1.860.500 por 96.120. Isso me resulta 19,35. E aí eu pergunto, o que vem a ser o 19,35? 19,35 nada mais é quantas vezes esse estoque rodou dentro deste período. Então, para atender toda essa demanda anual, eu precisei fazer 19,35 compras. Mas 19,35 compras, 19,35 aquisições, não tem como eu fazer 0,35 aquisições. Eu estou dizendo que ele traz números aproximados. E aí eu consigo trabalhar com métricas que dentro deste ano foi realizado ou 19 ou 20 aquisições. E isso perdura para o próximo ano, ou ele vem de um montante do ano que se passou. Quando eu tenho esse giro de estoque, quantas vezes esse estoque pode se renovar para mim, eu consigo pegar e trazer a informação de cobertura de estoque. E aí o que vem a ser a cobertura de estoque? De quanto em quanto tempo esse estoque termina para mim. Então, eu tendo o número de itens que ele está lá guardado, eu consigo chegar na métrica de quantos dias eu tenho de estoque com essa quantidade. Para isso, eu cato o número de dias do período, e aí nós vamos pegar os 360 dias do qual nós estávamos falando anteriormente, e dividir pelos 19,35, que resulta 18,6. 18,6 dias esse estoque dura para mim. Eu estou falando para você que esse estoque ele dura, a partir do momento que ele está no ponto médio dele, 18 dias para frente.
Então eu tenho este período para fazer a aquisição e esse período para fazer o controle desse estoque. Quando eu falo desse período que nós estamos trabalhando, desse período que nós estamos controlando, eu quero que fique claro para vocês que durante um ano esse estoque vai se renovar 19 vezes. Então, a 19 vezes durante um ano eu vou ter um estoque novo, eu vou ter um produto novo. Por que isso é importante para nós? Para nós sabermos exatamente como negociar com nossos fornecedores. Para a gente entender de quantos em quantos dias eles conseguem entregar para nós entendermos de quanto em quanto tempo eu preciso parar para fazer essa negociação e o quanto eu realmente acredito no estoque. Quando eu pego esses 3 pilares de acuracidade, de giro de estoque e de cobertura de estoque, eu começo a melhorar a gestão de estocagem da minha empresa, de maneira que eu possa trazer resultados positivos e satisfazer os demais departamentos. Tendo esta visão, eu consigo deixar claro para o departamento de compras qual que é o período que ele precisa comprar, eu consigo deixar claro para o departamento financeiro de quanto em quanto tempo eu estarei fazendo essa aquisição e como que vai funcionar o fluxo de caixa para pagamentos, e eu consigo dizer para o comercial quanto que aquela quantidade de estoque tem lá, que ela perdura, que ele pode realmente fazer a venda. Dessa forma, eu consigo trabalhar de uma forma mais eficiente e trazer resultados positivos para a empresa. Eu agradeço vocês por todo esse contato, por todo esse sistema e fico aqui para dúvidas. Um abraço a todos, tenham um excelente dia.